Caro amigo, certamente você já ouviu dizer que o sentido do Natal é Jesus. Eu sei, o Natal não é só compras, não é consumo, não é a ceia, festa, não é a família. Ainda que essas coisas sejam muito importantes. Mas o que realmente significa Jesus e o Natal? Em Natal Não Tão Moderno, o objetivo é você se desvencilhar de todos os significados rasos e procurar o verdadeiro sentido de Jesus e o seu nascimento. O Natal Não Tão Moderno é para você, é para agora. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, ilumina o seu povo, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para a gente poder aprender da palavra do Senhor, e que o Senhor mesmo aplique tudo isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, qual é o significado de família no século 21? Bom, o Supremo Tribunal Federal há alguns anos definiu família como sendo um lance ou um enlace de afeto e amor. Então, se você for olhar nos diversos ramos de direito, por exemplo, o que é família? A turma vai dizer, família está embasada em afeto. Família é afeto. Eu diria, família realmente é afeto. Mas família é só afeto? Família é só sentimento? Família é só o que a gente acha que é? Será que existe alguma coisa que vai além de sentimento para embasar a família? Será que existe alguma coisa prévia a gente para embasar a família ou não? Ou será que família é exclusivamente aquilo que a gente idealizou como algum tipo de sentimento, de volição nossa, de vontade da gente para ser família? Será que é isso? Ontem à noite a gente estava aqui na nossa comunidade e um casal bem jovem, o Ramon e a Tainá, se casaram. E durante o casamento deles, o que eu disse? Eu falei para eles, olha, essa semana a gente esteve no cartório, eu estive com eles no cartório na quinta-feira passada, e a gente estava lá e a gente assinou um contrato. E um contrato é bacana, eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas casamento vai para além de um contrato. Porque contrato, você assina algumas cláusulas, porque você tem medo de alguém te passar a perna. Você tem medo de alguém, sei lá, te botar para trás. Por isso, quando você vai comprar uma casa, você faz um contrato. Você vai fazer uma sociedade, tem um contrato. Porque você tem algum tipo de garantia. Então, como você tem medo de ser passado para trás, você faz um contrato. E eu dizia para eles, o que vocês estão fazendo vai muito além de um contrato. Porque o que vocês estão fazendo não está embasado no medo de alguém te passar para trás. O que vocês estão fazendo é contraindo uma aliança. E a aliança requer a sua palavra, requer o seu compromisso. Não medo de alguém te passar para trás, mas de uma entrega total sua. Porque família não é só afeto. Família é uma construção da palavra que a gente deu. Porque ela nasceu do coração de Deus. Ela nasceu como um desígnio de Deus para a vida da gente.
E isso é uma construção diária que a gente vai fazendo. Por isso a gente tem um compromisso, a gente tem uma aliança formada que não está embasada no medo, porque na verdade a gente teve um compromisso diante de Deus, que a gente vai se entregar por aquelas pessoas para que elas vivam diante da presença de Deus. Isso é uma definição simples do que é família para a Bíblia. Uma aliança entre pessoas. Um compromisso firmado entre pessoas. Mas num mundo como o nosso, não moderno, mas até pós-moderno, família depende do bem-estar. Família depende do eu acho que eu gosto ou eu acho que eu não gosto. Se não está bom, a gente troca. Se não está legal, a gente arruma um substituto. Filhos, depois dos 35, quando a gente tiver MBA, a gente for CEO, a gente terminar doutorado, a gente rodar o mundo em 80 dias, como o Júlio Verne dizia, e aí a gente vai, resolve esse problema e pronto, isso é família para nós. Porque na verdade a gente vai fazer família para que os sonhos da gente sejam realizados. Porque no século 21 tudo é sobre afeto, tudo é sobre emoção, tudo é sobre bem-estar e tudo é sobre realização própria. Então tudo tem que estar a serviço da gente. Do mesmo jeito que você estaciona o seu carro no shopping e você quer que tudo aquilo que entre lá seja uma experiência de compra, uma experiência de alegria, uma experiência de felicidade, você acha que realmente ter família é ter uma experiência de bem-estar e não é. Faz parte ter isso. Faz muita parte ter isso. Para quem é da casa, por exemplo, agora de manhã eu vim para cá, tenho uma filha de 14, uma de 12 e uma de 45 dias. Na hora de vir para cá, a Madalena essa noite resolveu não dormir muito. Então quando eu levantei, que tinha que chegar mais cedo aqui hoje, aí a Aline olhou para mim e falou assim, você fica com a neném? Eu falei, hoje é domingo, não vai dar. Ela, eu tô morta. Eu falei, eu sei, espera eu chegar. Daqui a pouco rola, agora não dá. Nem liguei porque eu não sei o que está acontecendo em casa nesse exato momento. Espero que as duas estejam vivas e a Aline com a cara menos de coruja. Mas com menos olheira. Porque nem sempre essa história de padecer no paraíso é verdade. Porque não é. Não é mesmo. Tem muitas fraldas cheias. E tem muitas noites sem dormir. E tem muitos casamentos com dificuldades, mas a gente também tem momentos de muita alegria. E se a gente condicionar a vida da gente só o que dá prazer, e só o que dá afeto, e só o que dá realização, e só o que dá alegria, você vai dar um tiro na sua cabeça. Porque tem vez que você olha para o seu espelho e você se vê e você fala, meu Deus, não há prazer nenhum nesse negócio aqui. Porque a vida não é sobre isso. E família também não é sobre isso. Inclusive, família no século 21. A gente está errado na nossa concepção. E o que a família de Jesus pode ensinar para nós nessa série em que a gente está conversando com vocês sobre um Natal não tão moderno. Eu conversei com vocês nas últimas semanas, e na última semana, sobre um nascimento não tão moderno. Semana que vem eu vou conversar com vocês sobre um menino não tão moderno. Tem uns meninos moderninhos aí que são meio, enfim, semana que vem. Semana passada eu falei com vocês sobre um nascimento não tão moderno. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma família não tão moderna. Porque o texto que vocês leram está no Evangelho de Mateus, ele é um evangelho escrito para judeus do primeiro século. Os judeus estão esperando o Messias que vai libertá-los de Roma. E esses judeus são apresentados a Jesus como Jesus sendo o rei. E como é a família desse rei? Como é a família do rei que vai chegar? O texto diz que Maria, uma jovem, já conversei com vocês isso, Maria hoje seria uma adolescente nossa, uma jovenzinha mesmo, uma menina judia, a partir dos 13 anos ela já estava pronta para o casamento. Maria é uma jovem menina e que se acha grávida pelo Espírito Santo. Como eu conversei com vocês semana passada, o que está dentro de Maria é Deus. Por isso, os concílios da igreja vão dizer que o que nasceu de Maria é Deus, por isso ela é a mãe de Deus.
E ela vai ter uma notícia não tão moderna assim. Você imagina, Gabriel aparece para Maria e diz: Maria, você está grávida. Ela olha e fala: grávida? Eu? Como? Gabriel, você tem certeza disso? Ele diz: sim, minha. O que está na sua barriga foi colocado aí pelo Espírito Santo. Aí ela diz: bom, já que você está dizendo, então tá bom. É assim mesmo. Ela acolhe a mensagem com fé. E daí acontece uma coisa curiosa, porque vocês já se colocaram no lugar do José? O José tem um personagem na Bíblia. Quando eu chegar na glória, primeiro eu quero conversar com Moisés. Mas José é um cara que eu preciso bater um papo com ele. Esses dias de José não devem ter sido fáceis. Gente, você imaginou sua noiva chegar para você e falar bem assim: tô grávida. O cara vai olhar e falar: hã? Mas eu tô grávida. Ele vai dizer: mas quem é o pai? Eu não sou. Aí ela diz assim: não, foi o Espírito Santo. Ô gente, vocês já se colocaram no lugar do José? Sério? De verdade, já? Cara, esse cara é crente demais na conta. Não tem como. Ele é crente demais. Porque ele podia ter feito qualquer coisa. Mas o que o José vai fazer? Pela lei de Moisés, o que José podia fazer? Pela lei do Deuteronômio, José podia, primeiro, ele teria que levar Maria lá na frente do sacerdote. Ele poderia ter feito um voto da lei do ciúme, e aí aconteceria, a Maria tinha que beber uma água, toda aquela coisa. Ou ele podia simplesmente falar: olha só, ela está grávida, então ela tem que ser apedrejada, ela vai morrer. Era o que a lei preconizava. Olha o que José vai fazer. Quando você está com um problema, o que você faz? Honestamente. Tem uns 4 aí que falaram: toma um Rivotril, pastor. Não é? Tem outro que fala: eu pego o carro, vou dar uma volta. Alguns dizem assim: eu vou subir o Morro do Moreno. Outro diz: não, eu vou correr. Vou para BR correr. Tem uns que dão uma passadinha ali na chocolateria ali e come um brownie. Né? Estou com problema. Outros: não, eu não durmo, eu como unha, eu não paro. Não é assim que a gente faz? O que o José fez? Miserável. Ele foi dormir. Como pode? Foi dormir. Descobriu que a noiva está grávida e foi dormir. Nem baiano, gente, faz isso. Água de coco. É impossível. Ele foi dormir. E dormiu. Tranquilo. No meio do sono, quem aparece? Gabriel. E o que Gabriel fala? Zé, fica tranquilo. Está chegando aí. Foi o Espírito Santo que botou na barriga de Maria. Fica tranquilo, recebe. E é o Salvador que está chegando, tá? Isso, bom, beleza. Aí o José acorda. Aí ele acorda, José, foi Deus, não foi Deus? Ô gente, estou ficando doido, não. O que está acontecendo? José resolve falar: você quer saber? Eu vou me entregar nesse negócio aí. Ele recebe Maria como esposa dele. Só que, até casar, a barriga começa a crescer, a turma começa a falar, tem que dar aquela escondidinha, Maria tem que usar umas roupinhas mais maiorzinhas, né? E tal. E o temor de José é tão grande que, cara, ele não tem relações sexuais com a Maria até Jesus nascer. Porque esse cara teme a Deus de uma maneira grandiosa. Eu tenho que aprender com essa família. Eu preciso aprender com essa família. O Natal precisa me ensinar alguma coisa. E essa mensagem tem que me ensinar alguma coisa sobre o que é família. E sabe qual é o primeiro princípio que a gente aprende? Gente, família a priori precisa ser orientada pela palavra de Deus. Família precisa ser orientada pela palavra de Deus. Não esqueça disso. Família precisa ser orientada pela palavra de Deus. Quais são suas reações normalmente quando você é colocado em encruzilhadas?
Quais são suas reações quando você tem crises domésticas, quando você tem crises com a Dona Maria? Quais são as suas reações? Quais são suas reações quando você tem problemas com seus maridos? Quais são suas reações quando vocês são colocados em xeque na educação dos seus filhos? Quando seus filhos começam a aparecer com problemas para vocês? Quais são as reações que vocês têm? Porque, via de regra, as nossas reações demonstram o que existe dentro do nosso coração. É por isso que, normalmente, perceba quem são as pessoas que você mais machuca. As pessoas que você mais machuca são as pessoas que você mais ama. Porque essas pessoas, normalmente, são aquelas que convivem mais com você. Então, via de regra, essas são as pessoas que você mais machuca. Porque você reage para elas e com elas de qualquer jeito. Agora, você tem duas maneiras de reagir. Você pode reagir de acordo com o que o seu sentimento e a sua vontade mandam, e normalmente eles são explosivos. Ou você pode reagir de acordo com o que a palavra de Deus manda. Nossas famílias precisam ser orientadas pela palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos necessariamente sermos orientados na palavra de Deus de como sermos maridos. Nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus de como ser esposa. Orientados na palavra de Deus de como guiar os filhos da gente. Esse é o nosso maior desafio. E submeter a vida não às nossas vontades. Submeter a vida não aos nossos desejos. Mas submeter a vida em obediência àquilo que Deus disse que é para a gente fazer. O problema é que essa época de emancipação do ser humano, como se a gente tivesse o controle de tudo, a gente começa a perder os princípios e valores daquilo que é básico. E aí quando a gente começa a olhar, o casamento já foi para o espaço, a educação dos filhos já foi para o espaço, a relação com as pessoas de casa já foi para o espaço. José, no momento de encruzilhada da vida dele, José vai parar e ele vai ser orientado e obediente à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sejam guiados pela palavra de Deus. Segundo princípio que você não pode esquecer desse texto, que é importantíssimo para guiar as nossas vidas e as famílias da gente. Eu falei disso semana passada e eu quero frisar. Pessoal, como é que Jesus tinha que nascer? Os profetas já tinham falado que a virgem tinha que conceber. Isaías já tinha falado que a virgem ia conceber. Os israelitas esperavam o tempo todo o Salvador chegar. E aí, imagina alguma coisa que você espera, e aí chega em determinado momento aquilo acontece. E aí, isso aqui demorou tanto tempo que você nem acredita mais. Um dia eu estava conversando com alguém que falou-me assim: pastor, achei R$50. Eu falei, mas como? Na minha bermuda. Eu falei, é mesmo, irmão? E como é que foi isso? Ele falou, pastor, não sei. Deixei lá algum dia, lavou, passou, fiquei sem usar a bermuda um tempão. E depois, estava num perrengue, precisando do dinheiro, não tinha um centavo, botei a mão no bolso, o gênio da lâmpada botou 50 conto lá. Brincadeira do gênio da lâmpada. Vocês já viveram isso, não já? Tem uns que estão falando assim, eu só vivo assim, pecador, você se controla, hein, bicho? Você não pode viver no perrengue não, hein, danado. Você tem que, ganhei tanto, gasta tanto, tem que sobrar uns cruzeiros aí. Aí quando você vê aquele negócio, você bota a mão no bolso, tira assim, você fala assim, caramba, nem acredito, é verdade mesmo. Ou aquele negócio que você espera um tempão e não acontece. Eu repito o que eu tenho frisado para vocês, irmãos, que é a nossa grande dificuldade no nosso tempo. Confiem nas promessas de Deus. Confiem nas promessas de Deus. Confiem nas promessas de Deus. Deixa eu falar com vocês. Quem sustenta a sua casa? Não é o concurso público. Quem sustenta a sua casa? Não é a sua estabilidade do emprego.
quem sustenta a sua família. Não, não é a sua competência em fazer negócios. Não. Quem sustenta a sua casa não é o fato de você ter trabalhado a vida inteira e você que você deu duro, isso é importante, faça realmente isso. Eu sei, isso é importante. Não é porque você estudou, você agora é o cara mais graduado dentro da sua área, lá dentro do seu trabalho, e aí diante de tanto seu esforço e aquilo tudo que você fez, e aí você virou bam, 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 e a partir de agora você sustenta a sua casa. Não, não é assim. Isso eu estou falando financeiramente. Eu sempre faço esse teste com vocês. Os nossos filhos, infelizmente, se tornaram deuses para nós no nosso tempo. Por isso, meninos de 7 anos, a gente já deu o celular na mão deles. E por que a gente deu o celular na mão de meninos de 7 anos de idade? Sabe qual é a sua desculpa? Não, eu tenho medo e eu preciso saber aonde ele está e o que ele está fazendo. Não é assim? Quem disse que primeiro, que seu filho de 7 anos vai contar a verdade para você? Porque ele mente. Então você não sabe o que está acontecendo com ele. E todos os mecanismos de controle, Foucault que nos diga, que você puder e achar que você vai ter, você não tem. Não tem. Por exemplo, seus filhos estão lá embaixo agora ensaiando para a peça de Natal. Se eles estão bem ou não, você não tem a menor ideia. Porque quem sustenta eles não é você. Quem garante a saúde deles não é você. Não é você. Por mais que a gente se esmere e tenha que fazer isso, mas não somos nós. Porque essa mania de controle que o século XXI trouxe para nós, dessa vigilância e desse controle que a gente acha que tem, a gente não tem. E não tem. Porque você não tem. Eu não sei, eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que a minha esposa está fazendo nesse exato momento. Eu tenho 2 pais idosos, eu não sei o que está acontecendo com eles agora. Eu não tenho controle sobre a vida deles. Eu não sei como eles estão. Não sei. Simplesmente eu não sei. E aonde eu descanso? Na promessa de Deus. Aonde eu descanso? Na providência do Senhor. Aonde eu descanso? No cuidado que Ele disse que teria comigo e com a minha casa. Comigo e com os filhos dele. Irmãos, a grande questão, deixa eu contar uma ilustração bem simples para você tentar entender o que eu quero dizer. Imagine, nós estamos numa cidade com 2 prédios muito altos, muito altos. O prédio mais alto do mundo, ele tem, sei lá, alguns quilômetros de altura, é um troço absurdo. Então você imagina 2 torres muito altas, e aí a gente tem o maior equilibrista do mundo, e aí ele diz o seguinte para a turba, porque ele botou no Instagram dele, dizendo assim: olha pessoal, sábado que vem eu vou atravessar esses 2 prédios, um do lado do outro, cada prédio tem 1 quilômetro de altura, e eu vou atravessar esses 2 prédios em cima de uma corda. No dia do evento, está todo mundo em volta, está todo mundo embaixo, olhando. E aí ele vai subir, vai ter um guindaste que vai levar ele lá em cima. E aí quando ele está subindo, ele olha para o pessoal fazendo uma selfie, dizendo assim: vocês acreditam que eu consigo fazer isso? Aí a galera lá embaixo, o que fala? É claro! Você é o maior de todos! Você é o melhor de todos! Vocês acreditam mesmo que eu vou? E a galera fala: acreditamos! E ele vai. E ele sobe, e na hora certa, está todo mundo lá embaixo olhando, breaking news, começa a aparecer, e o helicóptero, e a galera, e aí ele vai e começa a passar, e a turma lá embaixo, aí ele começa a voltar, e o pessoal do news começa a falar para ele assim: e aí, qual é o próximo desafio? Ele fala: agora eu vou fazer isso com a bicicleta. E ele fala com a turma lá embaixo: vocês acreditam que eu faço isso? E aí o pessoal falou: é claro que a gente acredita! E aí ele vai, e o helicóptero, e a galera, e todo mundo, e tem live no Instagram, 1 milhão de pessoas, e aí ele, e a galera: você é o maior! Aí ele fala assim: vocês acreditam que eu faço isso de novo? A gente acredita! Aí ele diz assim: agora quem é que quer vir comigo, segurando na minha mão? Aparece alguém? Isso é fé.
Isso é acreditar na promessa. Sabe qual é a grande questão? Deus leva atrás e ainda vai de cabeça para baixo e rolando. A grande questão é, você vai com Ele? Você confia mesmo? Deus nunca deixou e nunca falhou. E sabe o que é mais bacana? Nunca precisou de Globo News, CNN, Jovem Pan, nunca precisou de nada, CBN, nenhum comentarista, live no Instagram, nada. Deus tem cuidado o tempo todo. Olha só, quem vai juntar, quem vai abençoar a casa da gente é o Senhor. Seja fiel, obedeça a palavra dEle e, por favor, confia nas promessas de Deus. Terceiro e último, o que José fez? A última coisa que José fez. Quietinho, casou, não encostou a mão na esposa até o dia que ela teve um menino. Porque ele sabia que aquele menino não era qualquer menino. Sabe o que é isso? Orientação pela palavra de Deus. Confiança nas promessas do Senhor. E, por favor, tenham uma vida pautada no temor do Senhor. Temam a Deus. Temam a Deus. Esse cara temeu a Deus. Ele entendeu que a casa dele não era qualquer casa. Tema a Deus. Tema o Senhor. Pastor, o que você quer dizer com temer o Senhor? Não estou dizendo para você ter medo de Deus. Pode parar. Deus não é Zeus. Deus não criou nenhum ciclope para matar a gente. Deus não é Thor. Pode parar, que é o Deus do trovão, que vai dar trovão e raio em cima de vocês. Pode parar com esse negócio. Pode parar. Isso aí não é Jesus Cristo. Não é o Deus do cristianismo. Esse Deus que bota medo nos outros. Pode parar. O Senhor que se revelou em Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus que nos chamou a temê-lo. Temer a Deus é chegar perto dele com um temor santo, sabendo de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um Pai todo-poderoso, que acolhe, que ama, que disciplina, que cuida e que quer que a gente viva segundo o padrão e segundo aquilo que Ele criou a gente para viver, com amor e graça. Agora, o que eu quero mais aplicar aqui, presta atenção no seguinte: como é que você sabe que você teme a Deus? Gente, quem teme a Deus anda com sabedoria. Quem teme a Deus anda com sabedoria. O que mais nós temos é tolice no nosso tempo. Gente tola. Temer a Deus é sinônimo de viver uma vida sábia. Esse cara é sábio. Ele não vai ser guiado pela volúpia. Ele não vai ser guiado pelo instinto. Esse cara vai ser guiado por um princípio, porque ele está entendendo que ele foi vocacionado pelo Senhor para uma missão. Ele vai ser o pai do Filho de Deus. Ele vai ser o pai do Messias. Ele tem uma responsabilidade enorme. Ele tem que cuidar de Jesus. Ele vai ajudar Jesus a andar, ele vai ajudar a trocar fralda, ele vai pegar Jesus de madrugada e botar no berço, ele vai levar Jesus na sinagoga para Jesus aprender a ler, ele vai ter que levar Jesus na sinagoga todo dia para Jesus aprender a Torá todinha e voltar. Esse cara vai ensinar os princípios e valores da Torá naquele momento para Jesus. Ele está entendendo que ele tem uma missão. Ele está entendendo que ele foi vocacionado. Ele não está preocupado com a alegria, com a felicidade, com o bem-estar dele. Ele não está preocupado com isso. A priori, ele está preocupado em temer a Deus e viver uma vida sábia. Seja um pai sábio. Seja uma esposa sábia. Seja uma mãe sábia. Seja um filho sábio. Seja um irmão sábio. Um avô, uma avó sábia. Tema a Deus. Tema o Senhor. Tema o Senhor. A gente precisa ser menos egoísta e entender que a gente está nessa terra por uma vocação. E a nossa vocação, gente, não é uma só. É porque a gente cria filho dizendo assim: nossa, o que você vai ser quando crescer? Como se as pessoas fossem ser alguma coisa daqui a 20 anos. Daqui a 30 anos. Parou. Você está nessa terra, você já tem uma vocação, tu é filho de Deus. Você conheceu Jesus, você tem uma vocação de discípulo. Você é filho, você tem a vocação de filho. Você é marido, você tem vocação de marido. Você é avô, você tem vocação de avô. Avó, você tem vocação de avô e de avó. Vivam uma vida de sabedoria. Temam a Deus. Administrem as finanças de vocês com sabedoria.
Cuidem das emoções de vocês com sabedoria. Cuidem da casa de vocês com sabedoria. Abençoem, cuidem das pessoas que estão em volta de vocês com sabedoria. Sejam sábios, parem de ser tolos, porque nós somos vocacionados pelo Senhor. Amém?